Irmão, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13. Nós iremos discorrer em alguns versículos desse capítulo. Mas antes eu quero agradecer essa oportunidade, poder estar aqui. O presbítero Luiz, meu amigo, há muito tempo. Aprendemos a amar esse ministério, essa igreja. Eu falei com o pastor Cícero quando eu cheguei, eu passei a semana preocupado de pregar perto do pastor Cícero. Eu tenho essa preocupação porque eu já encontrei o pastor Cícero ensinando um professor lá do nosso seminário. Eles estavam no debate, eu fiquei pequenininho do lado deles ouvindo, E quando a gente reconhece, estima um pastor como o pastor Cícero, eu peço aos irmãos que honrem bastante o pastor de vocês, para que Deus possa continuar dando saúde e graça, para que Ele continue cuidando desse rebanho. Irmãos, até eu chegar aqui, Deus não tinha me dado nada. Eu discorri nos textos bíblicos e não consegui encontrar um texto para trazer para os irmãos. Mas aqui o Senhor me deu esse texto e nós vamos falar sobre ele. Deus já está fazendo coisas grandes, A presença de Deus já está na casa. Já senti aqui a presença de Deus tremendamente. Amém. O missionário falou que a voz estava ruim. Eu comentei com o pastor Cícero, se a voz dele está ruim, mas a gente estivesse boa, Quando está ruim, o Espírito de Deus coloca a mão, Aleluia. E acontece o que aconteceu aqui. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Capítulo 13, eu quero ler o versículo 1. Que diz assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Eu já pulo aqui para o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Aí eu pulo para o versículo de número 10 do capítulo 14. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Assente-se glorificando ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Um texto conhecido de todos, que fala a respeito de 12 homens que foram enviados a espiar a terra de Canaã. Terra essa, a qual foi prometida a este povo, aos hebreus, ao povo de Israel. Havia uma promessa liberada, e essa promessa antecedia a todos que aqui estavam. Nos transporta a Abraão, quando Deus se apresenta a ele e diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Havia uma promessa liberada, porque de ti eu farei uma grande nação. Havia uma promessa liberada, e eu entendo que toda vez que existe uma promessa liberada, aconteça o que acontecer no nosso percurso, não tem como a promessa não se cumprir. A promessa, quando é do pastor, pode até, pastor, não acontecer. A promessa, quando é do pregador, do cantor, também pode não acontecer. A promessa do chefe, do patrão, pode não acontecer, mas quando a promessa é dele,
apesar de toda a rebeldia, apesar de toda a decepção, apesar de toda a murmuração que eles fizeram durante 40 anos no deserto, a qual eles passaram devido à sua rebeldia, à sua murmuração, havia uma promessa liberada. E eu vejo Deus falando através da sua palavra que passarão o céu, passarão a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluia. Né? Então, se o Senhor falou, se é Deus que está falando, se foi Deus que liberou a palavra através do profeta, ou através de uma mensagem, ou através de um louvor, se foi realmente Deus, a nossa obrigação é apenas aguardar este tempo, o tempo de Deus, para que se cumpra, para que se realize. Esta Késia, a qual cantou aqui, eu e minha esposa não tínhamos, irmãos, nenhuma pretensão de termos mais filho, né? Jennifer, Pedro, e quando chegou alguém na minha casa e disse assim: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via você com uma menina moreninha do cabelo cacheado, e você estava de mão dada com ela, e essa menina vai ser sua companheira, vai ser sua ajudadora. Irmão, sinceramente, eu fiz igual Sara, igual Abraão, eu ri. Porque tudo que era meios de se prevenir, nós estávamos se prevenindo. Quando meu filho mais novo completou 9 anos, nasceu Késia, irmãos. Nós estávamos indo pregar no Pico, estávamos indo evangelizar no Pico, quando minha esposa passou em frente a uma cerâmica e disse assim: ai, que vontade de comer um pedaço de tijolo. Aí o pastor que estava do lado falou: isso é verme, irmã. Os irmãos têm noção. E quando ela fez o exame, ela estava grávida. Sabe por quê, irmãos? Porque o profeta recebeu uma revelação da parte de Deus. E hoje Késia tem 12 anos de idade, está aí para a glória do Senhor nosso Deus, adorando o nome desse Deus. Eu não sei o que você veio fazer neste culto de libertação. Eu acredito, pastor, que não vieram só para ver o pregador e nem olhar para o Senhor. Eu acredito que vieram com um propósito no coração de buscar alguém. E esse alguém é aquele que tem a palavra, que tem a promessa, que tem a revelação, que tem poder para cumprir na sua vida tudo o que Ele te prometeu. Oh, aleluia! E o povo, apesar da sua rebeldia, apesar da sua teimosia, eles andando em círculo durante 40 anos, muitos perderam, irmãos, a oportunidade de ver o que Moisés viu. Quando Moisés é convidado por Deus, por ter se irado, ter tocado, ferido a rocha, Deus o convida e diz: Moisés, vem cá, sobe aqui. Como sempre, toda vez que Moisés era convidado por Deus, ele subia para falar com Deus. A ponto de ele ter de Deus muitas visões e revelações. Viu algo, presbítero Luiz, sobrenatural acontecendo. Ele via uma sarça pegando fogo e aquela sarça não se consumia. E ele via coisas tremendas, extraordinárias, porque foi falado aqui dessa intimidade. Eu não acredito que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela fica cega ou surda na obra de Deus. De alguma maneira, Deus vai mostrar
de alguma forma Deus vai falar. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, preste atenção nisso. Ele é diferenciado. Ele escolheu 12, sim ou não? Desses 12, 3 eram convidados por Jesus para subir para orar. Só que desses 3 tinha um que acompanhou o Cristo até a sua crucificação, que era íntimo. Aí Jesus disse assim: olha, eu não vos chamarei mais servos, mas você tem visão, revelação? Preste atenção nisso. Eu não vos chamarei mais servos, mas eu vos chamarei amigos. Aleluia! Os servos, aí eu falo os servos, meu querido. Ele até sabe o que o Senhor vai fazer. Ele até sabe. Mas os amigos é diferenciado. O amigo sabe primeiro. Eu ouvi aqui, Deus vai fazer. Eu ouvi aqui, tem algo para Deus fazer grande aqui nesta noite. Eu ouvi Deus falar na boca de alguém aqui, tem algo grande de Deus para acontecer na casa. Os amigos sabem primeiro. Tem amigo de Deus aqui? Tem amigo de Deus aqui nesta noite? Eu sei que tem amigo de Deus, amigo de Jesus aqui. Porque Ele te revelou primeiro o que Ele vai, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Eu volto para o texto. E o texto diz que Deus fala a Moisés: Moisés, separa 12 homens para espiar a terra, ou seja, a estratégia de guerra. Vamos analisar, vamos calcular, vamos ver como que se comporta o comportamento dos inimigos. Vamos olhar para ver o que encontramos lá quando nós formos tomar aquilo que é nosso. Buscar aquilo que é nosso. E a Bíblia diz que 12 homens que representavam as suas tribos, as suas casas, as suas famílias, foram escolhidos a dedo. Porém, vou liberar algo aqui para abrir a nossa mentalidade. 10 desses 12, pastor Cícero, tinha sua mente de escravos ainda. 10 tinha mente de escravo. A mente de escravo faz o seguinte: você faz uma campanha de 7 cultos de libertação. A pessoa está nas 7 e permanece ainda sem libertação. Faz 14, 21 dias de campanha e nada acontece. Porque a sua mente ainda está lá fora no Egito. Moisés, porque nos tiraste do Egito? No Egito nós tínhamos o que comer. Só que eles estavam se esquecendo, fazendo vista grossa de todo o sofrimento que eles passaram no Egito. Foram libertos, mas as suas mentes ainda estavam no Egito. Este culto, esse trabalho, essa campanha é para libertar pessoas aqui, para libertar vidas aqui, para quebrar maldições hereditárias aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que eles vão a Canaã, 12 homens, para olhar a mesma coisa. Porém, cada um tinha o seu ângulo diferente do que viu. 10 deles disseram, quando voltaram, realmente, a terra mana leite e mel, ou seja, é farta.
é abençoada, porém a terra, há gigantes nela, e ela é cercada pelos seus exércitos. A terra, ela é impossível de ser penetrada. Caleb e Josué se colocam na frente e diz: a terra mana leite e mel, tem gigante, realmente está cercada, protegida, porém, nós temos uma promessa. Aleluia. Deus, Oh, glória. quem tem promessa na terra é Siai. Eu tenho promessa, irmão. Eu tenho promessa. Eu estou olhando para alguém que tem promessa também. Aleluia! Se o Senhor nos prometeu, Ele nos dará a terra que nos foi prometida. A Bíblia diz que o povo era tão rebelde que o povo pega em pedra para apedrejar. Vão dizer: pastor Cícero, nós não vamos sair daqui. Não tem como crescer neste lugar. Vão dizer: pastor Cícero, o que estamos fazendo aqui? Aí pastor Cícero vai dizer: eu tenho promessa. Aí o ministério que está do seu lado vai dizer: nós temos promessa. Aí os jovens da casa vão dizer: nós temos promessa. Aí as irmãs vão dizer: nós temos promessa. Aí a igreja vai dizer: nós temos promessa. Aleluia. Pegaram em pedras para atacá-los, para feri-los. Eu vou liberar uma palavra aqui, irmãos. Ó, não toca nos escolhidos de Deus, não. Não toca em quem tem promessa, não. A Bíblia diz, capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando provocará este povo? E até quando me não crerão? Por todos os sinais que já fiz no meio deles. Com pestilência o ferirei e rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. A palavra está liberada na terra. O Senhor estava dizendo Moisés, o Senhor estava dizendo Josué, Caleb, não precisam fazer nada. Deixa que eu faço. Deixa que eu trato com este povo. Meu Deus! Lembra de Samuel? Samuel? O povo quer um rei, não quer? Fica triste não. Porque o povo não está rejeitando a você não, Samuel. O povo está rejeitando a mim. Porque quando o povo pensava que rejeitava Samuel por causa dos seus filhos, Deus estava dizendo: eu estou me doendo por ele. Quando rejeita Samuel, está rejeitando a mim. Quando quem tem intimidade é rejeitado, não é ele que está sendo rejeitado. Quem está rejeitando está comprando briga não com ele, com o escolhido, com o amigo, mas está comprando briga com o Todo-Poderoso. E é aí que a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Esse ungido é amigo, esse ungido é escolhido, esse ungido tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa. Foram na minha casa, pastor Cícero. Invadiram o meu portão. Foram agredir a minha esposa.
Isso em 2011 para 2012. Eu intervi. Falei, não, meu negócio é com seu marido. Não é com você. Presta atenção nisso. Você não tem que estar se envolvendo nisso. O tempo passou. Ouvimos barbaridades. Mas na posição. Humilhação, fomos humilhados. Eu dirigia essa igreja aqui do pastor Enéas, de Enocilândia. Passou um tempo, não demorou muito, irmãos. Eu falo isso com tristeza. Foram lá em casa me chamar. Olha, fulano quer falar com você. Levou. Fui na casa dessa pessoa, eu e minha esposa. Chegou lá, essa pessoa estava deitada na cama, desenganada pelos médicos. Olhou para nós e falou assim, eu quero pedir perdão a vocês. Vocês me perdoam? Porque eu não tinha que entrar na casa de vocês, eu não tinha que me meter no negócio de vocês. E eu quero pedir perdão. Liberamos perdão porque não tínhamos nada no coração contra a pessoa. Fizemos uma oração, passou. Naquela semana, aquela pessoa partiu. Deus me fez entender, irmãos, que Ele cuida de nós, sabe, irmãos? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Você não precisa comprar briga com ninguém. Deixa falar, deixa se levantar. Não demorou muito, pastor. Não estou falando isso com alegria. Deus conhece o meu coração. Ele me fez lembrar. Eu vou contar aqui. 3 meses. O marido vindo de São Gonçalo. Bate com o caminhão, cai para fora, o caminhão passa em cima dele. Eu não estou dizendo que Deus é vingativo. Estou falando para você não se preocupar com as afrontas que têm se levantado contra a tua vida. O versículo 11 está dizendo, e o 12, que o Senhor, Ele tomou a frente e Ele queria exterminar o povo. Só que Moisés intercede pelo povo. Moisés diz, Senhor, se tu matar este povo, o que dirão os nossos inimigos? Que tirou o teu povo do Egito para matá-los aqui e não terá condições de colocar na terra que o Senhor prometeu? Olha Moisés intercedendo pelo povo. Toda vez que alguém se levanta contra você, na verdade, eu estou falando para os amigos de Deus. Eu estou falando para quem tem intimidade. Não, pastor Cícero não está levantando contra você. Está se levantando contra o próprio Deus. Olha o perigo. Irmãos, a Bíblia diz que este povo, Josué, Calebe, que saiu do Egito, entraram na terra que Deus prometeu. A palavra que Deus liberou se cumpriu. Eu quero que você entenda que se Deus falou que vai te batizar no Espírito Santo, Ele vai te batizar no Espírito Santo. Que Ele vai salvar o teu marido, Ele vai salvar o teu marido. Se Ele falou que vai salvar a esposa, vai tirar o filho do tráfico, das drogas, vai tirar. Deus sabe de onde Ele te tirou.
E você sabe de onde Deus te tirou para estar aqui nesta noite. Se Deus falou, vai se cumprir. Não desce a sepultura antes do Senhor salvá-lo. Não desce a sepultura. Não desce a sepultura antes da palavra de Deus se cumprir. Ninguém morre antes do tempo. Tem o seu tempo. E por que você está preocupada com isto? Se Deus te fez promessa, Ele vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Ele te escolheu, irmão, nos escolheu para fazer esta obra. Aleluia, Deus. Deus prometeu, Deus falou em sua palavra. Deus liberou a palavra. Mas só aconteceu na vida de Abraão porque ele foi obediente ao Senhor. Só aconteceu na vida do seu povo, está acontecendo em nossas vidas pela a obediência. Aleluia. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei futuro. Abraão sai sem endereço. Abraão sai sem destino. Mas quem estava mandando era o Senhor. E quando o Senhor mandou, o Senhor estava dizendo: pode ir, Abraão, para onde eu te mostrarei, porque eu garanto. Eu te garanto. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te garanto. Eu te garanto. O Senhor está dizendo: eu te garanto. Abraão sai em obediência ao Senhor. Quando ele sai debaixo da obediência, as promessas começam a se cumprir na sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz para ele que dele o Senhor faria uma grande nação. E para fazer uma grande nação não é do dia para a noite. Como se faz uma nação, uma grande nação? Se Abraão já avançado em idade, se Sara já avançada em idade. Para fazer uma nação precisa de quê? De um território. Precisa do quê? Do povo. Precisa de quê? De lei. O Senhor prepara tudo. E Abraão, mesmo pelos seus olhos carnais, ele não via, na situação que ele vivia, essa promessa, ele cria, mas ele não conseguia ver o milagre materializado. Quando os varões se apresentaram e disseram que ele iria ser pai de uma grande nação, que Sara ia gerar, a Bíblia diz que ele ria. Quando Sara ouve, Sara também ria. Tanto que o nome de Isaac significa riso. Porque eles riram. Eles não debocharam, é diferente, eles riram. Mas como será isso? Como que vai acontecer isso? Mas ele sabia que de alguma forma Deus iria fazer. Eu não sei o que você está buscando aqui, mas de alguma forma, se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir na tua vida. Seja qual for a causa que você está buscando aqui.
se Deus está de acordo, se os céus estão de acordo, irá se cumprir na tua vida. Saia nesta noite com a certeza, carregando o teu milagre. Você sabe da história que Sara tenta antecipar o que Deus prometeu. Sara se precipita e diz: Abraão, deita-se com a escrava, porque eu sou estéril, já cessei o costume das mulheres. A Bíblia diz que Abraão deita-se com a escrava, com Agar, e nasce Ismael. Só que Deus não prometeu que de Ismael faria uma grande nação. Abraão com outra mulher faria uma grande nação. E todo o processo foi doído até que Isaac chegasse. Abraão teve que despedir, Agar fugiu, teve que voltar, depois despediu-a, porque Sara não suportava mais a sua desobediência. Abraão chama-lhe pela madrugada, lhe provê pão, lhe provê água, e pede para ela ir embora de casa, mesmo com o seu coração doído. E a Bíblia diz que Agar vai embora com o seu filho. Você conhece a história? Pão e água, providência. E eu entendo que Deus, irmãos, não despede ninguém sem providência, de mão vazia. Deus não vai te despedir de mão vazia. Pão e água é providência. E Agar sai pelo deserto errante. E a Bíblia diz em determinado lugar: acaba-se o pão e a água. E a Bíblia diz que ela pega o seu filho e o coloca à distância de uma flecha, 100, 150 metros de distância, e afasta para não ver aquele menino morrer. Mas a Bíblia diz que quando ela foge, o anjo aparece a ela e diz que Ismael também tinha promessa. E fez-lhe promessa ao menino, de que ele seria forte, seria valente, seria um grande povo também, seria contra todos e todos seria contra ele. A Bíblia diz que Deus também fez promessa, porque também ele foi gerado por Abraão. Ismael tinha promessa, lembra que eu falei? Quando tem promessa, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor dá livramento. Você não foi embora, você está aí ainda. É porque você tem promessa. E ela fica da distância de 100 a 150 metros, porque ela não queria ver o menino morrer de sede, de fome. E a Bíblia diz que ela ouve uma voz vinda do céu dizendo: Agar, Deus ouviu a voz do menino. Eu estou intrigado, meu pastor, eu estou intrigado com Deus, dizendo: Deus, me revela o porquê o Senhor fala com Agar, mas só ouve o menino. Deus falou com Agar quando ela fugiu: volta para Sara, te humilha a ela, pede perdão a ela. Deus falou com Agar quando o menino estava para morrer, que ouviu o menino. Agora, por que Deus ouviu o menino? Sabe por quê? Porque o menino tem um coração puro. O menino não guarda raiva. O menino não guarda rancor. O menino não está preocupado com ética. Que não pode pular, que não pode rodar, que não pode falar em língua, que não pode dar lugar a Deus, que não pode cantar corinho. O menino não está preocupado, ele adora, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh, aleluia! O menino
Eu não posso pular, eu não posso. Oh, Jesus. Deus ouviu a voz, foi do menino. Deus ouviu a voz do menino. A mãe desesperada, morrendo de tristeza porque estava perdendo o filho. Acredito que clamava pela vida do seu filho. Mas por que Deus não ouviu ela? Ouviu o menino? Aí o mestre diz assim, olha, se não, vem cá menino. Pegou as crianças, botou perto dele e falou assim, olha, quem não se fizer como um desses pequeninos, não herdará o reino dos céus. Os céus é para os meninos. Coração puro. Não carrega rancor, não tenta resolver os problemas, entrega na mão do Senhor. É Ele que resolve as tuas causas, é Ele que resolve os teus problemas, é Ele que enche o teu celeiro de bênção, é Ele que abre as portas para você, é Ele que cega o inimigo da tua alma para que não te veja, é Ele, é Ele. Deus, bendito. Aí está Davi. 7 irmãos em casa. E está o menino pastoreando. Deus foi atrás de quem? Jeremias capítulo 1. Não digas eu sou uma criança. Meu Deus. Você está dizendo que é menino? Deus é especialista em procurar meninos. Samuel. Está lá, sacerdote Eli, surdo espiritualmente, cego espiritualmente, já não ouvia a voz de Deus, já não tinha visão, revelação, já não recebia mais nada da parte de Deus, deixou que a patente subisse a sua cabeça, já estava cego, não viu o pecado de seus filhos, não viu seus filhos profanando o templo, estava lá surdo, cego, pastor Cícero, diz a palavra, e tinha um menino, de repente o menino começa a ouvir uma voz, Samuel, Meu Deus. Samuel, Deus, bendito. Samuel corre, vai até o sacerdote, porque apesar do sacerdote estar cego e surdo espiritualmente, ele era obediente. E ele corre ao sacerdote e diz, fala, Senhor, fala comigo. O que foi? Ele disse, volta, eu não te chamei, pode deitar novamente. Samuel volta para o seu lugar. A primeira, a segunda, a terceira vez, sacerdote, ele entende que era Deus que estava falando com o menino. Deus da glória. Faz o seguinte, se te chamar pela terceira vez, diga para ele, diga, fala, Senhor. Tem alguém querendo ouvir a voz de Deus? Que o teu servo ouve e vem a voz. Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Só ouve a voz de Deus se tiver coração de menino, se tiver sentimento de menino. Só ouve a voz de Deus e se fazer como um menino. Eu venho para um culto desse, igual o pastor falou, ouvindo a pregação. Se não for para desmaiar, para dar lugar ao Senhor, nem venho, irmãos. Se não for para adorar a profeta, eu nem venho. Para glorificar, eu nem venho. Pastor Cícero me conhece. Não é porque eu estou com o microfone na mão, não. É porque com o microfone e sem microfone, eu adoro a Ele. Aleluia! Ei, que mantui, ei, Jesse, narasi. Que mantiri, bandou, que mandara ser.
Deus está procurando os meninos. Deus está procurando os meninos. Deus está procurando você com um coração puro, que não está preocupado com pedrada, com calúnia, com mentira. Ei, Deus está procurando alguém nesta noite. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. 1998 para 1999 me chamaram na secretaria da igreja, era presbítero. E disseram para mim assim: você tem duas opções. Reunião de ministério, você sai pelas portas, excluído, ou pega a sua carta de mudança. Eu falei: excluído não posso. Não matei, não roubei, não adulterei. 11 para 12 anos aqui onde eu aceitei Jesus. Hoje sou dirigente da igreja. Na época eu era dirigente da igreja que eu aceitei Jesus. Pega minha ficha de membro no arquivo e vê se tem alguma coisa contra a minha pessoa, contra a minha conduta como homem ou como obreiro. Nunca fui chamado na secretaria, nunca fui chamado a atenção. Durante esses 12 anos não tem nada que desabone na minha conduta. Você pega a sua carta, eu saio daqui excluído. Falei: mas me explica por quê. Não roubei, não matei, não adulterei. Mas você só tem essas duas opções. Eu falei: já que a minha ficha está limpa, eu quero sair limpo da minha carta. 15 dias depois me excluíram. Eu com a minha carta na mão, estou com ela até hoje. Me excluíram. O tempo passou, deixei para lá. Meu irmão hoje é dirigente dessa igreja, um presbítero. Dirigente da igreja que eu aceitei Jesus. Eu já com a minha carta na mão me excluí. Aí meu irmão veio aqui em casa no falecimento do meu pai. Eu perguntei a ele: meu irmão, até hoje eu não sei porque eu fui excluído lá, porque não me revelaram, não falaram nada. Você não sabe não? Não. Porque disseram que você estava em adultério. Me excluíram por causa de fofoca. Mancharam o meu nome por causa de fofoca. Eu estou no Pastor Onofre. Muitos anos depois, já morando em Itaboraí, foi no Rio. Tem um doido lá também. Tem um menino lá também. Aleluia. Esse menino, ele falou assim: olha, Deus vai te levar aonde você foi humilhado. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Deus vai te honrar lá. Deus. Muitos anos depois, foi em 99, 98. Recebi um convite pelo telefone de uma das irmãs que era da minha época lá, para ir para a festa da igreja. Chego eu lá, me deram a oportunidade. Vou falar aqui para a glória de Deus. Deus conhece o meu coração e conhece o seu também. Não tem soberba, não tem engrandecimento. Isso aconteceu em 97. Pela primeira vez eu peguei o microfone e dei meu testemunho. Falei: olha, Deus, enquanto eu estava aqui, até morto ressuscitou, pastor. Aqui, nesse altar, a igreja não estava presente ainda. Eu e outro diácono oramos por um adolescente do tamanho de seu filho, assim, que estava morto no colo da mãe, e a mãe ressuscitou. E o inferno se revoltou e levantou uma calúnia contra a minha vida para me excluir. Só que os céus, lembra que eu falei? Os céus me justificou para a glória de Deus. Os céus vai te justificar. É os céus que vai te justificar para a glória de Deus. Deus está
está te usando, vai continuar a te usar com poder, com autoridade aonde você passar, porque você é amigo, porque você é servo, porque você é temente aonde você passar, o nome do Senhor será glorificado e vão se levantar, mas os céus vai te justificar. Eu quero orar com você nesta noite, que é amigo. Você não se fez amigo. Os discípulos não se fizeram amigos. Jesus disse para eles: eu não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigo. Quem é amigo sabe, pastor. Quem é amigo sabe. Quem é amigo, quando recebe uma vitória, ele vai correndo agradecer a Deus. Renovei minha carteira, peguei hoje, em Venda das Pedras. Sabe para onde eu fui? Para o monte. Levantei a minha carteira e falei: Jesus, muito obrigado por me dar condições de renovar minha carteira. Coisa simples, né? Não foi um carro do ano, não foi uma casa. Foi apenas uma renovação de habilitação. Porque a Bíblia diz: quem foi fiel no pouco, quem for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tá aí a obra aí, ó. A obra tá aí. Tenho visto as postagens aí. A Bíblia diz: se fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí eu pego minha mão. Pode fazer isso. Oh, Jesus. Está aqui minha mão. Aqui está o pão. Aqui está a semente, ó. Pão e semente, né, pastor Cícero? Aí eu pego o pão e como o pão. Porque o pão é para comer, né? Só que ao invés de eu pegar o pão e comer e plantar a semente, eu como o pão e a semente. Sabe o que acontece? Depois que acabar o pão e a semente, eu vou comer mais o quê? O pão é para comer, mas a semente é para plantar. Os amigos sabem disso, pastor. Meu Deus. Os amigos sabem que o pão é para comer. Lembra da multiplicação do pão? O que sobrou foi feito o quê? Foi jogado fora? Foi recolhido, não foi? Ficou largado? Foi recolhido. Agora, comer o pão e a semente está fora de contexto. Coma o pão que o Senhor te der, mas a semente você tem que plantar. E o lugar de plantar é o altar. Aqui é o lugar de você plantar as sementes, as suas sementes, que é aqui que vai te dar pão. Lembra de Agar, quando sai? Se Abraão não planta a semente, ele não teria pão para dar a Agar para o caminho. Vamos semear, irmãos. Vamos plantar na obra de Deus para colhermos. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Vamos orar? Quero orar com você. Posso orar, pastor?